bem, meus amigos do Questão de Ordem? Hoje nós vamos conversar com ele, o Eduardo Augusto. Ninguém tem noção de quem eu estou falando, mas olha só, ele teve a sua juventude toda no bairro do Jardim Belval, onde ele estudou, onde ele cresceu, onde ele foi também comerciante e empreendedor. Teve bar, restaurante, padaria, como um autêntico filho de português, né? Teve a sua padaria. Ele foi vereador por 2 mandatos, 2 vezes ele ganhou a eleição para vereador. Foi secretário municipal de suprimentos. Foi fundador do PSDB e do PSB na cidade de Barueri. Olha, hoje a gente vai falar com ele, com o Gatti, que aí vocês vão conhecer. Gatti, obrigado pelo convite, Júlio. Que satisfação poder falar com você, Gatti. É minha, sou seu fã, você sabe disso. Eu que sou seu fã. E também eu quero aqui agradecer a padaria Flor do Belval, né, que cedeu aqui o espaço para a gente poder fazer a entrevista. O nome da... A Andréa Gomes. Andréa Gomes. Minha prima. Obrigado, Andréa Gomes, né, por ceder o espaço aqui para a gente. Gatti, que bacana, né? Eu esqueci alguma coisa da sua apresentação, do seu currículo, perfeito, mais ou menos perfeito. Isso aí? Cara, é assim. Eu falei aqui na apresentação que você foi um dos fundadores do PSDB e do PSB aqui em Barueri, né? Na época que você participou da fundação, principalmente do PSDB, sim, como que era o cenário político, não só aqui em Barueri, mas no Brasil? Interessante. O Brasil tinha acabado de sair, a Constituição tinha acabado de ser feita, o PSDB saiu do PMDB, o Quércia era o governador do estado, Fernando Henrique, Montoro, Zé Serra, Richa, Mário Covas, exatamente. Incomodado com aquele jeito do Quércia fazer política, saíram do PMDB e fundaram o PSDB. E eu tinha, nos anos 80, lá no Ivani Maria Paz, um professor chamado Tom Cafalcetti, que se filiou ao PSDB. Em 88, ele foi eleito deputado. Em 89, ele, num contato que eu tive com ele, falou: por que você não monta o PSDB em Barueri? Aí chamei o Assis, chamei o Abraão, chamei o Valdeci, juntamos com o Juarez, com o Naide Fernandes lá do Silveira, e fomos. E naquele tempo, para montar um partido, não era o diretório da nominata. Nominata. Não, você tinha que fazer tantos por cento de fichas dos filiados. Júlio, foi uma loucura. Era ficha do Silveira, ficha do Belval, ficha, e faz a ficha. E o pessoal mais antigo tinha medo de fazer ficha, porque o regime militar tinha acabado. Não, vou fazer essa ficha tinha depois do governo. Ainda, né? Exatamente. Bom, conseguimos formar o diretório. Eu virei presidente, o primeiro presidente do PSDB de Barueri, e começamos o trabalho. E olha só, nós éramos oposição ao Bel, Carlos Alberto Bel, grande prefeito. Hoje, com a maturidade, a gente olha para trás e reconhece que não deveríamos fazer oposição. Ele era um bom prefeito. E fazíamos oposição. Também jovem, aquela energia, quer mudar o mundo. Querendo mudar o mundo. Eu tive, aí nessa preparação para as eleições de 92, nesse cenário, eu tive prazer de... não sei se é prazer que eu posso dizer, mas eu conheci Luiz Carlos Gomes, professor da USP, físico, e Edirce, a esposa dele, que eram os presidentes, os mentores do PT em Barueri. E olha, quase que a gente faz uma coligação com eles. Ainda bem que o Furlan entrou na jogada e falou: vem cá, vamos conversar. E explicou para a gente direitinho. E aí o PSDB foi montado, apoiamos o Furlan na primeira reeleição dele. Não era reeleição, né? Não tinha reeleição, mas ele voltou para o mandato. Ele voltou. O Jorge Nervoso foi o nosso vereador mais bem votado. O Juarez também foi bem votado. Abraão Assis fez uma boa votação. E aí tocamos o PSDB. Já o PSB foi mais do Assarito. O Assarito que fazia, o Eduardo Assarito que fazia as coisas acontecerem. Eu era mais um troféu, ele mais me levava para a parte trabalhosa mesmo. Aquela que eu tive no PSDB, foi o Assarito que fez no PSDB. E é isso que eu ia perguntar, a diferença que foi entre fundar o PSDB e depois o PSB, e porque essa mudança brusca, né, do PSDB para o PSB, esquerda, mas você já falou também aí o Assarito, né? A fundação foi esquerda, né? Exatamente. E a mudança do PSDB, que eu era o presidente, e na época não era mais o presidente, era o Mário Lopes, o vereador Mário Lopes, o presidente, mas eu era afiliado. E naquele tempo era um ano antes a desfiliação partidária. E aí foi um dos maiores erros de cálculo eleitoral que eu tive, Júlio. Eu calculei e pensei assim: o PSDB faz uma cadeira só e o PSB faz 4 cadeiras ou 5 cadeiras. Nas 4 ou 5 cadeiras eu acertei, mas eu fui o sexto, eu fui o primeiro suplente. Se eu tivesse ficado no PSDB,
eu era vereador e o Antônio Gomes perdia a cadeira dele do PL. Olha só, hein? Foi um erro de cálculo, erro de cálculo que me ajudou muito. Naquela época, a gente vai falar mais para frente, você não sabia fazer as contas ainda como... Exatamente. E você foi eleito vereador... O Mário e a Vivian, só para terminar, o Mário e a Vivian, faltando uma semana, foram no meu escritório, eu acho que eu era chefe do PROCON na época, na Rádio Jandira Guerra, e fizeram as contas comigo, Vivian, não vai dar. O Mário, vai, gato, você vai ter o segundo, vem. Aí foi em Deus o tem, o Mário Lopes, a Vivian está ainda sim, forte. Sim. Bacana, história legal. Aí depois, ainda em 96, o Barbará foi candidato a prefeito pelo PSDB. Isso. Aí nós rompemos com... mais para frente eu vou contar essa história. Tá bom. E você foi eleito... Tem uma parte de que eu vou falar, a gente vai falar sobre a minha vida política, não vai? A gente então vai aí falar, eu falo, vamos ter que entrar. Você foi eleito vereador por 2 vezes, e o que diferenciou os seus mandatos e quais foram as suas principais realizações como vereador? Na verdade, nem chegou a ser 2 mandatos, né? Foi 1,5. É 1,5, né? Depois os outros, a gente vai falar também sobre isso. Eu até rotulo como 2, porque os 2... Eu fiquei primeiro suplente durante 4 anos. Eu era suplente do Jacques, da Cilene, não, do Jacques, do Jucido, do professor Paulo, do Bidu e do Louro. Tinham 5 vereadores do meu partido, eu era o primeiro suplente. No final, quando começou a compor a chapa, eu já participava, então foi meio vereador nesse período. Eu tinha muita, eu era noiva, sabe? Tinha sido muito bem votado. Pois bem, o primeiro mandato era um sonho. Júlio, eu vou te contar, vou abrir meu coração. Era um sonho. Eu estou eleito, vou cuidar da cidade, vou ajudar. Aquele vislumbre, né? Foi o primeiro ano, foi um sonho que eu vi depois, com a caneta e com a cadeira, que aquele sonho era só um sonho, a realidade era outra. E o segundo mandato, na Câmara Nova já, o primeiro foi na Câmara Velha. Era um corredor, o Bruno chamava do corredor da fofoca. Não tinha internet, não tinha essa rede social, mas aquele corredor da Câmara Antiga, você frequentou lá. Sim. Aquilo ali era a rede social daquela época. O fulano falava assim, o vereador sai numa sala e fala assim, fulano de tal morreu, sexta-feira, 5 horas da tarde. No sábado, todo mundo estava sabendo que o fulano de tal tinha morrido, porque cada um ia para um bairro e contava a história. Então era uma Câmara mais... finalzinho da era romântica da política de Barueri. Sim. Finalzinho. Aí fomos para a Câmara Nova, inauguramos a Câmara Nova. 14 vereadores. Apenas 14 na época. 14 vereadores. E aí já tinha noção do que era o papel do vereador, a realidade, como dizem, a bigorna da realidade caiu no meu colo, eu percebi, e aí foi uma decepção. Eu percebi que aquele sonho daquele moleque que estudou, que queria, não ia se realizar, que você poderia fazer aqui ou colar alguma coisa. Um dos orgulhos que eu tenho, que você perguntou, eu organizei o abairramento da cidade. A cidade não tinha bairros definidos. Cada um falava que o Vila Porto começava no canto, o Belval começava no outro, Silveira, mas ninguém sabia oficialmente onde começava um bairro e terminava o outro. Por indicação do Dimas, do IBGE, que fazia o censo, ele me orientou e a gente conseguiu fazer o abairramento. Hoje a cidade existe, os bairros da cidade hoje são frutos de um projeto de lei meu. Seu. E uma outra coisa foi a organização espacial. Já que o vereador, e aí falando a realidade do vereador, não tem muito poder, ele pode ter influência, mas não tem muito poder de decisão. É o executivo. Uma das coisas que eu, enquanto vereador, usei foi organizar eles brincam muito que o vereador só sabe dar nome de rua. Mas, no meu caso, eu tenho orgulho de ter feito isso, porque nós tínhamos, vou dar um exemplo, 5 ruas São Paulo em Barueri. 5, se você entrasse na internet, Rua São Paulo em Barueri, hoje, aí eu organizei. Então, uma virou Rua São Paulo Apóstolo, outra virou Rua São Paulo não sei o que lá, Rua Cidade de São Paulo, Rua Rio Paraná, Rua... aí eu organizei. A cidade não mas tem foi mais... no sentido organizacional. Sim. Tinha um colega vereador, alguns até hoje fazem isso, que é uma coisa que me corroía. Então, a rua já está consolidada, os moradores recebem as suas correspondências, recebem suas cartas. Aí, para me agradar a família que votou em mim, eu troco o nome da rua por o nome de uma pessoa. O exemplo clássico é a Capitólio. Até hoje, a turma antiga fala, você vai, vou na Capitólio. Aí, o pai do Silvio, o Henrique Batista, até merecia uma homenagem, mas não trocar o nome da avenida principal ou da rua principal para... Que era tradicional. Até hoje. Era tradicional. Então, organizei, tenho esse orgulho. Lógico, ajudei o Furlan em vários aspectos, com apoio, líder da Câmara. Não, legal. Agora sim,
a coisa mudou muito, né? A política mudou demais. Da segunda Câmara para cá. Eu sempre falo que eu cobri ali jornalisticamente as sessões da Câmara e você via embates, você via coisas interessantes acontecer. Hoje é um pouco mais difícil, por uma série de coisas, por uma série de fatores que também a gente não vai entrar no mérito, que não dá tempo também. Mas como era a Câmara naquela época, desde a seu primeiro mandato, segundo, e quem eram os seus aliados e seus adversários naquela época? Boa. No primeiro mandato, foi 100% da Câmara eleita com o Furlan. Então não tinha oposição. O pastor Tony era o nosso presidente no primeiro biênio, e a gente discutia os assuntos do Furlan, mas não tinha um embate. Às vezes, vou até contar uma fofoca do bastidor. Eu, o Bidu, o Chico Vilela e mais um ou outro colega combinávamos um debatezinho para dar um calor na Câmara. A gente gostava do debate, mas era fake debate. Na verdade, mas vocês eram muito inteligentes, pô. Vocês tinham oratória e vocês tinham conteúdo para debater qualquer assunto. Exatamente. A gente gostava de política. Pô, o próprio Chico, que não é um acadêmico, mas ele tinha o aprendiz da rua, ele levava para a gente lá. O Zé Baiano também tinha toda a rusticidade acadêmica dele, ele discutia, ele tinha pontos de vista, e a gente fazia isso. No segundo mandato, aí já entrou a oposição. O Jacques fez o doutor Antônio, o Miguel de Lima e o Agnério. O Agnério é o primeiro e único petista eleito de vereador em Barueri. E aí, com o Agnério, sim, tinha debates ferrenhos. Ele tinha opositor, né? Petista. E aí, mas eu não fugia da raia, porque eu gostava, sabia, tinha preparo e conhecia a laia dele. Com todo respeito, naquela época não tinha ainda muitos a Lava Jato ainda não tinha ocorrido. Mas a gente sabia de bastidor, como o PT sabia. Então tínhamos uns embates. E nunca neguei a palavra para ele. Quando eu estava na tribuna, descendo o couro nessa petistada aí, que não vale nada, e repito hoje, não vale nada. Eu tive reuniões com políticos, PT depois de eleito, e sei do que eu estou falando. Bom, voltando. Palavra, pela ordem, pedia a palavra. Nunca neguei. Sabia que ele veio com o chicote estralando também. Ele pedia questão de ordem. É isso. Mas nunca neguei. E os debates eram bons. Então, foi um adversário político muito mais justo. Mais justo. E isso é necessário. Aí você falou do Chico Vilela, que não é acadêmico, mas assim, Gatti, antigamente a gente estava em explicação moral e cívica, ou SPD, Organização Social e Política do Brasil. Então a gente passou por isso, a gente foi politizado na escola, de uma maneira correta. Então, se não precisava, a gente não fugia, porque era matéria. Hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Hoje é o que você escuta dos outros falando, e assim, a juventude hoje ela está totalmente alheia a isso e fugindo, né, desses debates. Com raras exceções, né? Um outro adversário que eu tive, voltando agora que eu lembrei, um outro adversário que eu tive também foi, que você falou em 96, foi o Barbará. Tomávamos conta do partido, aquele grupo que eu falei, eu, Abraão, Valdeci, Juarez, Naide, Assis, Pará, tinha uma turma que tomava conta do PSDB, e aí nós íamos lançar o candidato a prefeito, para disputar com o Gil Arantes, na época, que era o candidato da Marcos. E nos apresentaram o Marcelo Barbará. Bonitão, galã, sedutor. Mas foi 3 meses de reuniões políticas, a gente percebeu que não daria para levar com ele, que os interesses deles eram uns, os nossos eram outros. Aí rompemos, e aí foi um adversário também, disputamos, tanto é que ele disputou as eleições de 96 sob júdice. Até uma semana antes, ele não sabia se era candidato ou não, porque nós pegamos pesado contra ele, mas foi também justo. Foi duro, mas também foi justo. Eu tive sorte de pegar adversários, até porque eu também era um bom adversário, mas correto também. Nunca. Mas isso era bom, porque assim, eu me lembro, você falou aí da fundação do PSDB, aí você lembra do Montoro, você lembra do Mário Covas. Fernando Henrique, se foi aquela água. Ele era mais água de batata, né? Mesmo. Ele era o Fabiano lá, né? Então, assim, mas você via pro Mário Covas, sabe, o pessoal aguerrido, o pessoal que ia pro fronte mesmo, que peitava, o próprio Quércia também. Lembra quando o Mário Covas era governador, que ele foi na Secretaria de Educação e a petezada juntou lá em frente, lá, ele falou, o governador sai pelo fundo, ele falou, não, sou governador do Estado, sai pela frente. Deram cadeirada nele. Isso não era, como é que é, atentado violento, não. Era violento. E você vê o Mário Covas, eu lembro do Mário Covas na FEBEM, que eu trabalhei na FEBEM, Mário Covas, governador, e assim, ele com aquele jeitão dele, aquele barrigão, a mão no bolso, ele chegava lá, ele botava ordem na casa, ele dava ordem, mas governador, o caramba, vai ser assim, acabou e pronto. Então, assim,
era uma época que o político, o próprio Maluf, né, os embates que tinha, a inteligência que esses caras tinham para debater, para questionar, eram outros tempos que a gente vai ficar só na saudade, Só né? saudade, Só na saudade. Bom, você também, aí você deixou de ser vereador, né? E você foi ser secretário de suprimentos. Como foi essa transição de vereador para gestor e quais os desafios que você enfrentou nesse período? Boa pergunta, boa pergunta. Mas eu vou voltar um pouco para trás, vou contar uma exclusividade, uma fofoca de bastidor, uma informação de bastidor. Tá. O rompimento oficial de Gil e Furlan foi em 2010, mas o rompimento de verdade ocorreu em 2007 e eu estava na reunião. Então, Então conta, pelo amor de Deus, conta, porque... Essa história, eu vivi a história ali. Acho que não sei se foi só eu que percebi, o Gil percebeu também, que ele envermelhou o pescoço, e não sei se os outros colegas perceberam. Eu percebi, já passou, já faz parte da história, eu vou contar aqui. 2007, lembra que eu falei que era um ano antes para a gente organizar os partidos? Sim, um ano. Furlan nos chamou, vamos organizar os partidos. Vou falar com a voz dele. Pessoal, éramos os 13 vereadores, mais o Ricardo, que era o vice-prefeito, e o deputado, que era o Gil. Pessoal, vamos organizar os partidos. Furlan falando daquele jeito dele. O Gatti cuida do PSB. O Toninho, ele chamou pelo apelido, cuida do, acho que era PPS. Do PPS. O fulano cuida do... O Bidu cuida do PV, não lembro direito os partidos. Tá. O Gil cuida do Democratas. Ali eu senti. E o Ricardo coordena a campanha. Ali, Júlio, ali acabou Gil Arantes. Para o Furlan, na cabeça do Furlan, acabou. Vai cuidar do Democrata, vai fazer uma bancada, e se quiser vir comigo, continua. Mas o meu candidato, naquele momento, ele não falou nada, mas ele indicou. Era o Zicard. 2007. Era o coordenador. 2007. E aí foi, o Gil, muito hábil também, fingiu que não era nada. Na sessão solene do ano seguinte, eu estou furlando disso, não sei se o pessoal lembra do discurso, eu estou furlando disso, eu estou furlando disso, mas não conseguiu. Não demoveu o Furlan bancou o Ricardo e o Gil rompeu e foi para a campanha, foi até vitorioso naquele momento. Sim. E então foi isso. Nesse momento, mas eu até perdi a pergunta. Qual era a pergunta? Não, a sua transição de vereador para secretário. Então, romperam naquele momento, mas ficou normalzinho. E em 2010, eleição do Zé Serra, era candidato do PSDB. Sim. Ele foi para o segundo turno. Acabou o segundo turno. Eu tenho depois das eleições, eu dou uma fugida para a praia, porque a eleição, você sabe, você disputou. Sim. Desgaça a gente. Desgasta. Aí fui para a praia. Estou voltando de Búzios, estou voltando da praia. Toco meu telefone. Naquele tempo o celular não era de mensagem, era de tocar mesmo. Sim. Era a minha secretária Soninha. Aliás, a melhor secretária que teve na Prefeitura de Barueri. Ela foi do Mário, foi do Amâncio, foi minha. Depois passou lá para a Guarda. Hoje está com o doutor Paulo Silva. Uma profissional. A Sônia de Fiore. A Soninha Dias. Soninha Dias. Foi minha secretária no gabinete. Vereador, o Furlan quer falar com você. Falei, Sônia, eu estou dirigindo. Mas ele falou que você ir no gabinete. Falei, Sônia, eu estou no Rio de Janeiro. Eu estava passando em frente à Angra dos Reis. Eu estava vindo do Rio pela Rio Santos. Eu lembro que eu hoje. Estava em frente àquela usina enorme, gigante. Sônia, eu estou aqui em Angra dos Reis. Fala que eu vou lá amanhã. Eu chego hoje à noite, passo a barba, tomo um banho e vou lá amanhã. Tá bom. Cheguei de manhã, fui lá para a prefeitura. Prefeito, desculpa onde estava viajando. Vereador, era uma sexta-feira. O Ricardo vai cuidar do esporte, ele organizou como seria a campanha. E você vai ser secretário no lugar do Ricardo. Júlio, eu só não me mijei todo, mas foi um susto. Porque rolava, o Toninho mesmo, o Furlan falava que eu ia ser secretário, mas eu achava que eu ia ser secretário dos assuntos interestelares. Aquela secretaria que botaram o Clarim de uma vez, encosta ele lá, ele vai achar que ele é secretário, não vai mandar porra nenhuma. Eu estava com 40 e poucos anos, estava no auge. Falei, Toninho, não vou ser secretário dos assuntos interestelares. Vou disputar a presidente da Câmara e ganhando, perdendo. Tinha um grupo bom Era secretário de suprimentos. Porra, segunda ou terceira pasta, mas... Caraca, eu engasguei. Falei, Furlan, me dá um tempo para mim pensar. O Fulano, com a sagacidade dele, ele pensou que eu queria negociar com o Gil, que já tinha rompido. Ele vai ligar até segunda-feira. Se você não quiser segunda-feira, eu chamo o Serginho Baganha.
Mas não estava querendo negociar com nada. Você estava assustado. Eu estava com medo. Estava assustado. Estava assustado. Eu sei da minha conduta, responsabilidade, da minha postura. né? Pô. Desci, procurei a dona Janete. Dona Janete, o fulano me chamou para ser secretário de suprimento. Se eu aceitar, a senhora me ajuda? Claro, gatinho, pode ficar tranquilo. Uma fofa, dura, mas uma simpatia. Subi, fui no Tatsu. Tatsu. Não, ele já falou comigo, do aquele jeitão dele. Pode ir que eu te ajudo. Como que era mais fácil, né? Hoje é tudo muito burocrático. Desci parei no Zé Correia. Eu tinha um TR4. Parei no Zé Correia, a minha cabeça sim, eu ia ser secretário de suprimento. Tinha tido 2 secretários de suprimento até aquele tempo, a Edna Gonçalves e o Zicardi, investindo na cidade, eu seria o terceiro. Parei, liguei para o Zicardi. Eu ia subir. Sim, assumir o lugar dele. Zica, o fulano me chamou para ser... Isso mesmo, gatinho, tá combinado, eu vou para o esporte, para mim ficar perto da massa, e você vai para lá, tá. Aí, segunda-feira, cedinho, fulano, pode contar comigo. E os grandes desafios como secretário, Gatti? Puta, porque eu vou falar para você. Bom, vamos falar da parte técnica e da parte da pressão política, da pressão do empresariado. Lógico, é isso que eu quero saber. A parte técnica, eu estava calçado. O Zicardi deixou uma equipe maravilhosa. De Fiore, aí sim a Sônia de Fiore, a doutora Liliane, que hoje é a secretária. O doutor Carlos, que eu levei para me assessorar, que era do meu gabinete, o Jorge irmão da Lei de Zilcas, o Doni, o Júnior, tinha uma equipe técnica perfeita, as meninas... mas eu quero saber da outra parte. Essa parte técnica aí, a gente sabe que funcionava bem. Vinha a pressão de Celso Furlan, do secretariado, da turma toda, querendo fazer, querendo acontecer, querendo manter do jeito que estava. E eu, muito correto, em nenhum momento eu... Porque era fácil, né? Como aconteceu depois de mim, era fácil fazer e acontecer e ferrar a vida do prefeito. Sim. Não, e ferrar a sua também, né? Exatamente. Aí, então eu ouvia a parte técnica, ouvia a parte pública, a pressão política, a pressão justa, algumas coisas justas, algumas coisas corretas, algumas coisas muito promíscuas. Eu ouvia, eu recebia tudo, eu tinha um horário para receber todo mundo. Ouvia. Então vinha a parte técnica, vinha a parte pública da pressão, do jogo, e aí eu sentava num dia, eu comigo e com a caneta, ponderava e decidia. As minhas decisões foram 99% corretas. Tanto sabe quantos processos a prefeitura recebeu na minha gestão como secretário de suprimentos, do TCU, do cacete A4? Um único processo. E já foi resolvido que não era nada demais. Então, assim, consegui ajudar a parte política sem macular a parte administrativa da prefeitura. Tenho muito orgulho disso. Era uma responsabilidade muito grande, inclusive até você me recebeu lá. O grande problema, e sem entrar em pormenores e detalhe, o jogo é bruto, né, meu amigo? O jogo é muito bruto. Então, se você não tiver ali o jogo de cintura para escapar ali, o jogo é muito bruto. Bruto, desleal, nojento, é duro. É o Brasil. E é o Brasil. É o Brasil. Mas, olha, posso falar? Eu entrevistei o Jean Gaspar, eu entrevistei o Cláudio Piteri, secretário de Cultura e o secretário de Educação. E eu fiquei muito feliz pela declaração que os dois deram. Eles falaram de forma espontânea. Eu questionei sobre a demora em tomadas de decisões, como investimentos, por conta da burocracia, porque no público tudo é demorado, não é que nem no privado. E eles, os dois, me falaram o seguinte: ainda bem que é assim, porque a gente está lidando com dinheiro público, com dinheiro que não é nosso. Então, assim, esse tipo de responsabilidade, ele é bacana. Mas tem uns que não tem. Não, a maioria não tem. A maioria não tem. E aí, até esqueci, né, eu vi agora aqui esqueci na apresentação, você também é conhecido como o maior sociólogo de Barueri, né? E você é formado em sociologia, com pós-graduação em pesquisa de opinião. E aí é o seguinte, como que essas formações e essa pós-graduação influenciaram a sua atuação política, Gatti? Primeiro eu vou falar da brincadeira de melhor sociólogo de Barueri. Não sei se eu sou o melhor sociólogo, porque sociologia pouco importa também se é maior. Mas em pesquisa eleitoral de opinião em Barueri, eu sou humilde, você me conhece, mas eu sou você foda.
Júlio, tem até fizeram um meme meu, ô miserável, acertou de novo. Júlio, é impressionante. Agora eu vou responder. Responde isso aqui, a gente vai falar sobre seus números aí. Aí, eu decidi ser vereador. Eu era presidente do partido, aí um dia, tomando uma cerveja, numa sexta-feira, num happy hour, o Abraão, você vai ser candidato, Gatti? Eu não vou ser, não. Aí o Abraão falou assim para mim, o Gatti tem medo de urna. Aquilo mexeu com o meu brilho. Eu não posso ser político, presidente de partido e ter medo de urna. Então, em 2000, eu vou ser candidato. Aí voltei a estudar. Em 96, eu tinha feito biologia, no comecinho tinha abandonado, eu voltei a estudar. Aí fui fazer sociologia, que era a área que eu ia. Então, fui lá na FESP, fiz sociologia. Aí tem uma coisa engraçada. Eu tinha um amigo, no primeiro dia de aula, os professores se apresentem. Era sindicalista. A minha turma era só petista e comunista. Tínhamos 2 que não eram comunistas e socialistas. E olha que eu era social-democrata ainda, para não estar muito longe. Era eu e o doutor Nazareno, que era de uma cidade aqui da Regis Bittencourt. O resto tudo comunista, tudo petista. Aí o professor se apresentem aí. Eu sou do sindicato tal, eu sou da Sabesp, eu sou do não sei das. É sociologia, pô, humanas, não tem jeito. Aí eu levantei e falei, eu sou dono de padaria, eu sou um comerciante, na época eu tinha padaria, sou dono de padaria, eu quero ser vereador na minha cidade e quero aprender os conceitos teóricos, acadêmicos, para me usar. Né? Aí o Cícero, passado uns anos, a gente se encontrou a turma na faculdade para tomar uma cerveja e contar a história do tempo de faculdade. Aí o Cícero falou, esse cara é foda, fez um carnaval para cima de mim. Eu não entendi por quê, a gente era amigo de normal. Aí ele contou, ele me lembrou desse momento. Eu olhei para ele assim, ele era grande, não, o Cícero era um homem grande, alto, 1,90 m. Esse cara chegou na classe e falou, você é vereador da minha cidade. Eu dei risada. Porra, passou 4 anos, o cara virou vereador, esse cara é foda. E aí, então quando eu resolvi, olha que engraçado, quando eu resolvi ser político, eu fui estudar. Quando eu resolvi deixar de ser político, tinha sido reeleito, decepcionado com a vida pública, não era aquilo que eu queria, mas eu gostava de política, eu sabia fazer política, aí eu falei, não vou me afastar. Vou estudar de novo. Pós-graduação em opinião e pesquisa. E aí eu aperfeiçoei o meu método e a primeira pesquisa que eu fiz foi em 2002. A Edna, na época, coordenava as campanhas, e o Orlandão, coordenava a turma lá das equipes. Me chamaram lá, Gatti, você faz uma pesquisa para a gente? Foi fácil. A gente quer saber como é que está a eleição para vereadora, para deputado aqui em Barueri, assim. Peguei minhas meninas, saí para a rua, fiz a moto, saí para a rua. Aí cheguei todo feliz, apresentei a pesquisa para o Orlando. O Orlando pegou assim, Vilafão 2002. Pegou assim, se esse aqui tiver certo, nós perdemos a eleição. Puta, eu fiquei com uma vergonha, porque nunca Barueri tinha perdido uma eleição. Nunca. Passou o tempo, perdeu a eleição. Aí ele me chamou e me deu a pesquisa do Ibope. Eles tinham feito com o Ibope antes, o Ibope tinha dado a mesma coisa que eu tinha dado. Falei, caramba, eu sou bom nisso mesmo. E aí, continuei. Aí aperfeiçoou. E aí você é conhecido por ter um percentual de acerto de cerca de 80%. 86%, segundo o Bilafão, passou para Bruno Furlan. Pronto, aí, ó. Para vereador. Então. Para vereador. Para executivo é 100%. Não é. E nas pesquisas eleitorais de vereadores, qual o seu método e o que diferencia suas pesquisas? Temos bons pesquisadores. O Augustinho, tem uns amigos meus que são bons também. Mas porque eu fui o único que cravou que o Pitter ia ser prefeito de Barueri com antecedência. Calma que a gente vai chegar lá também. Tá. Calma aí que a gente vai chegar. Então eu vou falar. Como eu faço a minha pesquisa? Primeiro eu tenho que saber a amostra. Quantos eleitores tem em Barueri? Quantos moram no Belval? Quantos moram no Silveira? Quantos moram no Imperial? Quantos moram no Vila Marte? Quantos moram no Tacati? Quantos moram... número, né, cara? É número. Mas então, é a sintonia fina. Aí quantos evangélicos, quantos católicos, quantos ateus, quantos adultos, quantos jovens, quantos adolescentes, isso aí dá uma semana de trabalho. Essa é a chave, a amostra é a chave. Bom, fiz a amostra, aí eu divido a cidade. E vou levando aquela amostra para cada candidato. E eu, Júlio, eu pego na prancheta. Eu faço. Você vai lá. Então, se eu pego uma menina que me trouxe um relatório que não bate muito com o meu, eu refaço aquele trabalho. Eu refaço, tem umas 2 de confiança, a gente refaz aquele trabalho, bateu. Na campanha passada, eu tive que eliminar algumas pesquisas porque eu percebi que tinham sido feitas na sombra. Tá. A pessoa direcionada. Mas eu acho que isso, só te interrompendo, desculpa, eu acho que essa parte
eu acho que é o seu segredo, a parte mais importante. Por exemplo, eu não sou pesquisador, mas, por exemplo, você tem, com a experiência política, a vivência de rua. Você tem a percepção de rua. Então, por exemplo, em 2012, eu trabalhei a campanha do Zicardi até o final, mas eu tinha a percepção e a certeza de rua de que não ia dar e que assim ia ser uma lavada. E nessa o grupo do Gil tinha. O grupo do Gil tinha também a perspectiva. Então, mas nessa daqui eu tinha a percepção de que assim, a gente ia ganhar. E na última semana eu falei dentro do galpão para algumas pessoas assim, olha, se a gente forçar a barra numa questão assim, assim, assado, a gente leva no primeiro turno. Faltou 1,5% para... O seu diferencial é exatamente esse, a percepção da rua, de conversar com as pessoas. O clima na rua te leva a isso. Numa das vezes que eu fui apresentar, até quando eu fui apresentar, acho que a primeira que o Pitelli passou, o Furlan fez uma festa no gabinete, chamou os vereadores, fez uma festa, conversou com todo mundo. E aí depois ele falou para alguém lá, eu ouvi ele falando, eu estava perto, eu confio na pesquisa do Gatti. O Gatti conhece Barueri e conhece a política. É isso que é diferencial. E tem a academia que me dá as ferramentas intelectuais para fazer o que eu faço. E me desculpa, as pesquisas elas são compradas. Quem paga a pesquisa é comprado. Tanto que, assim, em 2012 a gente teve muito problema com isso aí, que apresentava pesquisas que o Zicardi ia ganhar a eleição e a gente via a rua que não era. Não, mas em nenhum momento, em 2012 eu participei, não como pesquisador, porque eu estava na regional de campanha, mas eu contratei um colega de faculdade meu, e os números que a gente tinha, eu lembro até como se fosse hoje, faltam 15 dias para as eleições, faltam 15 dias, uma reunião na casa do Zicardi, lá no Zero, aí chegou eu e o João Miras junto, na época, o João Miras junto. E aí, Gatti, como está a sua pesquisa? Complicado. Vamos partir da reunião e foi o que deu. E aí, depois, agora em 2024, deu um abraço ao João Miras, demorou 12 anos, mas viramos esse jogo. E detalhe, por falar em pesquisa, que assim, formação até de parente, né, que deu, que na quarta-feira, que antecedeu a eleição agora em 2024, o Gil apresentou uma pesquisa que falou assim, perdemos a eleição. Então ele tinha os números verdadeiros. Eles tinham os números verdadeiros. Né? Porque, Gatti, não existe milagre. Ou você mente a pesquisa, ou a pesquisa te dá o cenário perfeito. Então, por isso que... Aí vamos lá, voltar, né? Que a gente vai falar um pouquinho também do prefeito. Mas para vereador é impressionante que todo mundo vê. Tem cara que fica revoltado e bravo com você, né? Porque você fala e... Ô Júlio, olha, assim, vou repetir. Porque você faz por uma brincadeira também, né? Você é sacana, você gosta de sacanear. Mas e de vereador, eu tinha um combinado com o meu contratante que eu poderia... As pesquisas para prefeito não, era sigilo do contratante. Para vereador, eu poderia fazer a divulgação. Dava entrevista para o Dácio, para o Trujillo, podia. E aí, eu sou muito, com toda a modéstia que eu tenho, mas eu sou muito bom. Eu previ, eu consegui perceber que o Zé de Mello, 9 mandatos, iria perder as eleições. E falei para o Kel, falei para o assessor do Kel, o Zé de Mello vai perder. Você é doido, pode apostar. A pessoa não apostou porque ela sim. Eu consegui. Então, é assim, eu tive acesso a uma pesquisa oficial, para vereador. E aí dava Gabiru, dava não sei quem. E eu só de olhar eu já sabia onde era o erro. Só de olhar. Então, botaram uma pessoa para entrevistar no terminal rodoviário de Silveira, rodoviário de Silveira. O Gabiru viu, passou. Vai lá. Então, esse erro eu não dá. Então, por isso que a minha 86% para vereador, Júlio, é um troféu que eu carrego. Outro troféu, mais 2 troféus que eu carrego. Troféus, né? Troféus que eu carrego. Gazar, 2016 ou 2020? Gazar acho que foi 2020. 2012 ou 2016, não lembro. Não, 12 não foi. Gazar, é 16 ou 20? Estou em 16. Naquela época eu fiz só uma. O Gazar tinha 2 secretarias trabalhando para ele. Sim. O Daniel, o Japa, aquela massa trabalhando para ele, dinheiro para todo lado. Bati a pesquisa, falei, Gazar, você vai ficar em quarto, você não vai ganhar a eleição. Você é doido. Botei na internet, eu acho. Você é doido, aquela pressão. Passou as eleições, encontrei com o pai dele. Você foi o único cara que falou que meu filho ia perder. Falei, não foi eu, seu José. Foi a rua. Eu sei disso, garoto. Eu sei disso. E ele entendeu. Sim. E a outra é o Jonathan Randall. Nessa também, uma máquina trabalhando para ele. Ele é bom, ele é do ramo. Sim. Encontrei com ele aqui, onde é o meu escritório, onde era o meu estacionamento na época. Falei, Randall, você é o quarto do partido. Você é doido, você quer lá, vou ganhar.
E tá bom, eu entendo. Sim. Eu, enquanto candidato também, se alguém falar que eu ia perder, eu ia mandar o cara se ferrar. E também, mas ele acreditava que ganhava mesmo. A equipe dele tinha certeza. E cravei de novo. Então são esses 3 troféus. Zé de Mello, Gazar e Randall, que a minha pesquisa para. Porque acertar que o Toninho vai ganhar, acertar que o Ornido vai ganhar, isso é qualquer um acerto. Agora, esses divisores de água. Mas também você. É o melhor sociólogo de Barueri que faz. Mas também você acertou com o Levi Goulart que estava eleito. Você falou algumas vezes para mim. Sim, ó, ele passou, tal, não sei o que. Ó, é verdade. Você ia me falando, porque eu ajudei o Levi, né, na campanha, e você me falava, olha, o Levi, olha, pô, aqui ele tá bem, ele aparecer ali. O Zé está chegando, não sei o que. O Levi agora disparou. Então você foi dando feedback aí. Acertou, pô. Tô bom mesmo. E aí vamos melhor sociólogo. E o cara da pesquisa, né, cara? E você acertou também a vitória do Beto, né? E assim, não foi palpite, né? E praticamente a classe política dava como certa, e assim, boa parte da população dava como certa a vitória do Gil Arantes. E aí, como é que foi todo esse trabalho para você chegar ao ponto, chegar lá, que nem você já mencionou, que você chegou lá com a pesquisa, lá para o Furlan, tá aqui, ó, passamos. Como é que foi essa? Foi bem bacana essa parte. Então, me chamaram extra campanha. Gato, faz uma pesquisa para gente. Foi fácil. Aí saí para a rua, eu trabalho com 4 meninas. Uma fica no bastidor e 3 vão comigo. Saí para a rua. Fizemos a primeira pesquisa. Gil Arantes, 40%. 40, 41, 42, mas era mais de 40, não lembro o número exato, era mais de 40. Fabião, 5%. Doutor Antônio, na primeira pesquisa, era candidato, acho que 3 ou 4%. E o critério não chegava a 1 dígito, não chegava a 2 dígitos. Era o segundo, mas uma semana longe do 7%, 8%. Acho que era isso, que era 8%. Isso que ano? Foi final de 2023. Dezembro de 2023. Apertado. Aí virou o ano, me chamaram, faz outra pesquisa pra gente, eu falei, faço, só depois do carnaval. Eu já tinha programado meu carnaval, ia perder meu carnaval. Não. Aliás, né? Você adora o carnaval, né? Você gosta. O de 26 já está garantido também. Já está garantido. Não espeta uma pesquisa em 26 tá no carnaval. Ô, Júlio, aí depois do carnaval, voltei no carnaval, o carnaval foi em fevereiro. Em março saí pra rua. Mesmo sistema. A amostra já estava feita, aí eu mudei geograficamente a cidade. Então, se aqui no Belval eu fiz aqui embaixo, na Oscar Kissering, na Itaqui e na Capitólio, na segunda rodada, a mesma amostra, eu tirei no Itaquiti e no Maria Cristina. E assim em todos os bairros. No Silveiro, no Camargo, e depois pulei lá para os apartamentos, no Boa Vista, no Vila Porto, cidade toda, Perial, Mutinga, toda a cidade, Aldeia da Serra, Alphaville, mudando a mesma amostra, que eu precisava entrevistar tantos católicos, tantos jovens, tantos adultos, só que em outro pedaço da cidade. Gil Arantes, 40%, Pitério já foi para 14%, eu acho, o Fabião, 5%, e aí não era mais o doutor Antônio, era uma outra menina do PSOL que era candidata. O doutor Antônio já tinha fechado, a outra menina estava com 3%. Aí, Júlio... Era Rose, né? Rose, não era Rose? Não era Rose, não era Rose, não. Era uma outra menina. Sabrina. Não sei se Sabrina foi a candidata. Não, Sabrina. Não, Sabrina foi a candidata. Era uma antes da Sabrina, era uma professora alguma coisa. Bom, aí não foi o cientista político, foi o político. A hora que eu olhei aquilo, eu falei... Não. Deixa eu contar um detalhe. Quando saí na primeira vez, eu liguei para o Bilafão. O Bilafão também é um excelente sociólogo. Sim. Quando eu estou na frente dele, eu falo que eu sou o segundo. Não, sim. Eu estou longe dele, eu falo que eu sou o primeiro. Ei, Bila, me contrataram uma pesquisa. O Bilafão só tem 2 problemas. É ruim de voto. Não é isso, não vou entrar, não. Piada antiga. Esquerdista e palmeirense. É verdade. Tem 3. Esquerdista e palmeirense, tem 3. Vânia, essa pesquisa aqui, ele falou, Gatti, acrescenta um item nessa candidato do Furlan, no seu disquinho, faz outro cenário, candidato do Furlan. Aí, de novo, candidato do Furlan, 50 e poucos %. Na segunda. Na primeira também, na segunda também. Aí o político percebeu, sentiu o cheiro de vitória. Aí apresentei para o Furlan da seguinte forma. Falei, Furlan, o Gil está no teto. Olha, impressionante. Em março, o Gil está no teto. O Gil tem 40% dos votos. Tem 50% dos votos. Aí até falei, não leva mal. Quem vai ganhar é o Furlan. Ele vai passar todos os votos dele e você vai subir. Dito e feito. Aí então, todo mês vai fazer uma para nós. Aí continuei todo mês fazendo uma. E foi assim, Gil 40, Fabião 5. Por que a minha convicção?
O Gil, eu mudei toda a cidade, o Gil 40 e o Fabião 5. Se eu acertei aqui e aqui, estou acertando no meio também. Acertando no meio, E foi. Outra rodada. Gil 40, Fabião 5. Aí tinha lá a menina, a Nabuco, não sei o que lá, com 3, 4. E o Pitério 20 e pouco. Mais uma rodada. 40, 5, 30. Aí na 1ª de setembro. Na 1ª de setembro. Gil 40, Pitério 42. Foi aquela que eu falei que o Furlan chamou todo mundo, fez a festa lá. Você sabe que quando eu cheguei no grupo do Furlan, vim da oposição, fui candidato a prefeito de oposição. Eu acertei em 2020, também na sua pesquisa. Acertou também. E o Betinho ficou bravo com a gente, ficou bravo comigo. É lógico, né? Não tem como, né? Tá certo, não tem como. É lógico, tem que ficar. Ficou bravo politicamente. E eu paguei uma pesquisa que deu a mesma coisa que você falou. E pagou caro, que você paguei. E assim, eu cheguei em 2021, o Beto tinha 3% e o Gil tinha 44% em 2001. Outubro de 2001. 2001 não. Não, 2021. 2021. É isso aí. Outubro de 2021. O Beto tinha 3% e o Gil tinha 44%. E aí, assim, eu fui convidado e eu já tinha colocado que, assim, aliança com o Gil Arantes não, de jeito nenhum, por uma série de questões, não eram questões nem políticas, não eram nem questões políticas, eram questões pessoais. E assim, eu tenho o meu perfil, eu peguei na tua mão e fiz um acordo com você, eu vou com você até o final. Às vezes a gente se ferra, mas não, eu me ferro, mas não me arrependo, porque a escolha foi minha, né? Então, assim, eu vou até o fim, eu morro abraçado, mas eu não abandono, né? E ali, até meu pai falou, meu saudoso pai, ele falou muito, política, falou assim, você vai dar murro em ponta de faca de novo, o Gil vai ganhar, imagina que esse Pitério vai passar, imagina que você vai quebrar tua cara de novo e você vai perder de novo, né? Eu falei assim, não vamos, o jogo ainda não começou. Vocês estão esquecendo que do outro lado tem um cara chamado Rubens Furlan, que em 2012 ele aprendeu muito com a derrota. E ele não vai cometer os mesmos erros, porque ele é um cara muito inteligente. Então eu tinha essa perspectiva. E eu fui vendo e sempre acreditando e vendo. E aí comecei a ver a rua, e aí a minha percepção como político também é exatamente igual à sua. A força do Furlan é uma força propulsora incomparável, eu acredito que na política nacional. Acho que poucas pessoas têm o poder que ele tem. Deve ter. Ele não é o único, ele não é exclusivo, mas poucas pessoas têm. Ele faz parte da elite dessa classe política. Isso é. Então, assim, a força propulsora dele, num candidato que era muito bom, porque, assim, eu, como candidato de oposição, eu fui pesquisar a vida do Beto em Jandira. E 99% do que falava do Beto em Jandira era mentira, porque eu fui lá pesquisar antes, porque chegou um momento da minha campanha que a coordenação falou assim, cara, você está falando muito do prefeito, tem que falar do vice-prefeito dele, que foi caçado em Jandira. E eu fui para Jandira. E, assim, as pessoas da política antiga da cidade só falavam bem dele. O pessoal que ele foi igual, foram eleito, depois voltou ele. Teve questões lá de questões administrativas, mas não era de corrupção. Então, sim. E o que tem de bom em Jandira até hoje é fruto da gestão dele. E aí você vai percebendo, vai assim, não, vai dar, vamos aqui, vai dar, vamos que vai dar. E um dia, o Furlan, a gente se encontrou, acho que num arraiá, né? O que você acha? Depois da minha opinião de verdade, você vai ficar bravo comigo? Não. Se você mantiver a pegada até o final, do jeito que está agora, se eu não me engano, foi em junho de 23. O JB, não foi você, foi o JB, falou, Gatti, o homem está com sangue nos olhos, vamos ganhar. Em junho de 23, ele perguntou, o que você acha? Eu falei assim, olha, se você mantiver essa pegada, até usei uma palavra chula, um palavrão, né, para falar. Se você bater na mesa... Junina, cuidado, que se gravar hoje, você vai para o Supremo. Na mesa, se você bater na mesa até o final, a gente ganha essa eleição com o pé nas costas. Você acha por quê? Eu falei, porque em 2012 eu acho que você deu uma aliviada, você não se empenhou bem. Mas, enfim, mas é a percepção política que tem que ter, não só os números, né? A percepção política foi muito boa. Os números corroboram o que está sentindo. E aí, Barueri, Beto Pitério, eu acredito que ele vai marcar história em Barueri como administrador, que ele é um excelente administrador, está fazendo uma excelente gestão, né? Ele está colocando muitas coisas no eixo, né? Provavelmente o Furlan venha em 2028, ele falou que se ele tiver saúde, ele já vem, ele mesmo já falou isso aí, né? Infelizmente, quem ele
preparou para sucessor dele. Infelizmente, como o próprio Furlan, como o próprio Furlan, ele gosta de falar, é o cálice amargo que Deus deu para ele, mas ele está tomando também na boa. E em 2028, provavelmente a gente venha com Furlan, candidato, e aí não tem nem embate político, não tem nada. Né? Aí é referendar. Né, mas nesse meio, a gente tem eleição no que vem da deputada, que foi deputada federal 3 vezes, é deputada estadual, foi a deputada, a mulher mais votada na eleição passada, né? Está fazendo um excelente trabalho na Comissão de Saúde. E a expectativa e o meu palpite, não sou sociólogo, não sou pesquisador, mas meu palpite público, ela tem tudo para ser a deputada, no geral, mais votada do estado de São Paulo. Como que você vê? Então vamos lá. Eu vou falar em Barueri, porque essas coligações fora do estado eu não tenho essas informações. Só o gabinete dela que tem. Tá. Então eu vou falar de Barueri. Em 2022, falavam que ela ia ter 30 mil votos. 30 mil votos. Aí não fiz pesquisa, aí foi percepção como a sua. Ela vai ter mais de 50 mil votos. Falei 60 mil. Eu apostei 60 mil e ganhei a aposta. Ela bateu 70. 70. E aí, em cima da percepção também, quando ela bateu 70 mil... E era para ser mais. Em Barueri, e era para ser mais de 70, se não fosse um detalhe que não vou aumentar no mérito aqui também. Tá. E quando ela bateu 70 mil votos em Barueri, aí também percepção, eu já falei, ela venceu e encaminhou 24, porque ela teve 30% em Barueri, 30% dos votos vai para uma eleição proporcional, Júlio. Eu sei que é isso, você sabe muita que é coisa, isso. Muito bom. Encaminhou. O Gil é bom política, não é ruim. Não, ele é Só bom. que nesse momento, talvez alguma coisa entrou na cabeça dele que ele achou que não precisava mais de ninguém e não enxergou isso. Mas também pode ser falta de opção também. Também pode ser. Agora vamos voltar para 26. Bom, então lá em 22 ela fez isso. Em 26, quando eu voltei de viagem, eu faço umas viagens, quando eu voltei de viagem, eu levo uma bandeira de Barueri. Onde eu vou, eu tiro uma foto de Barueri, e ela sempre curte, a gente sempre se fala. Quando ela começou a ser candidata em 2010, eu era vereador, aí ela pediu aquelas coisas de ela uma jovenzinha. Até hoje parece que é jovenzinha, mas era jovenzinha de verdade. Mas era mais. Então a gente tem uma relação muito legal. Quando eu voltei de viagem, eu falei, Gatti, vamos tomar um café? Loja do deputado. Café com a deputada, com o prefeito, com o delegado, com o padre, nunca se fala Nunca se fala, não. Aí começamos a se aproximar, e temos umas visitas aqui pelo Belval. Júlio, você não tem noção como o pessoal gosta dela. É impressionante. E assim, eu estou levando ela para conhecer a turma velha da cidade, os antigos da cidade, para fazer um link, para ela saber a história que o pai dela viveu e ela, porventura, vir a continuar a história com as pessoas interessantes e tem base em Barueri, história em Barueri. Então, na minha cabeça, se ela repetir, já está bom demais, em Barueri, aí as coligações fora, eu não tenho as informações, mas a percepção de rua é que ela supera 2022. As coligações a gente não tem as informações e os dados. Porém, o trabalho dela na Comissão de Saúde, onde ela tem mandado recursos para várias cidades, vários municípios, isso nos faz acreditar, ter a percepção de que ela vai arrebentar. E aí, eu quero a sua opinião, porque assim, eu tenho um palpite, isso eu já falei para ela, e ela fala assim, calma, amigo, talvez. Se ela desejar, mas ela precisa desejar, porque o pai dela nunca desejou, ela vai ser governadora do estado. Se ela desejar. Tem potencial. Porque ela é brilhante. Muito habilidosa de bastidor. Muito, de rua, ela é um fenômeno. Eu fui muito para Brasília. Na época de oposição, 2019 e 2020, eu estava em Brasília a cada 15 dias praticamente. E lá, como eu era oposição, queria buscar alguma coisa da Bruna, até para poder trazer... Sim, normal, do jogo. Cara, todo mundo em Brasília gostava dela. Todo mundo gostava. Ela se dava bem com a esquerda, com o centro, com a direita, sentava com todo mundo, tinha amizade com todo mundo. Então, ela é muito habilidosa politicamente. Como o pai dela sempre foi também muito habilidoso, só que o pai dela... Sem explosão. Ela é de outra geração, explodir, ela não explode. Então, assim, se ela desejar, o que você acha? Você acha que se ela desejar... tem potencial. Tem potencial. Isso que você percebeu, eu também percebi. Ela de bastidor, ela é tão boa quanto de rua. Ela tem uma habilidade, e a gente, por exemplo, aqui na rua, a gente pega ex-candidatos que disputaram a eleição com o Gil.
Não tem problema, não tem problema. Ela já traz para o colo, passou. Mas a política é isso. E vou te contar uma coisa aqui que eu tenho comigo. Não, essa eu não posso contar, porque eu preciso apurar primeiro. Tá. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Mais para frente. Fica para a próxima. Você cresceu e se formou integralmente em Barueri, né? E especificamente no Jardim Belval, onde nós estamos aqui na padaria Flor do Belval. Da Andréa Gomes. Da Andréa Gomes, né? E do Carlão, meu líder, meu mestre na padaria. Olha aí, grande Carlão. Grande Carlão, figura. Fala aí sobre essa origem, isso aqui do Belval. Ô, Júlio, então, a minha família, meus tios, o tio Vitor e o tio Orlando Batista Novelli, o Arena Barueri, o tio Arena Barueri, vieram morar aqui no Belval em 65, 66, numa casa de madeira que tem aqui na Itaqui até hoje. Aquela casa de madeira veio do Espírito Santo para cá, veio num caminhão, e aí a turma montou lá e virou a casa da família. Então, em 79, 70, meu pai, irmão, a minha mãe, irmã do Orlando Batista Novelli, meu pai, cunhado, vieram para São Paulo e fomos morar ali. E até que a casa do São Pedro ficasse pronta, a gente ficou dormindo ali. E eu estudei aqui no Belval, eu lembro de coisa de moleque. Então eu estudava lá no Padinha, que não era Padinha ainda, era Grupo Escolar Vila Nova. E aí saí da escola brincando de pega-pega. Era um dia de chuva. Eu lembro que eu tropecei, ia na rua do Dona Fiosa, era uma lama só. Eu escorreguei, cheguei em cara todo melado de lama. Então, assim, o Belval eu tenho lama do Belval na minha alma. Bonito isso, né? Legal. E depois o comércio, depois as namoradas. Então, tive... O seu início na política saiu do Belval. Saiu do Belval. Você sabe que meus pais são do interior, né? São de Assis, e meu pai, quando eu nasci, meus pais moravam em Avaré, porque meu pai trabalhava no presídio, no final, em Avaré. E aí, com 2 anos de idade, aí meu pai saiu do presídio, veio para cá, meu pai era policial militar, eu morei no Belval. Tem uma casa ali próximo do Pau, uma casa de esquina, uma casa com um muro alto, grandão. Qual rua? Que tem uma... Você lembra a rua? Cara, na rua do Padinha ali da UBS, da antiga UBS. E numa garagem, eu morei, porque minha avó morava nessa casa, eu morei naquela garagem. Mas é Casimiro? Eu tinha, a casa existe até hoje do mesmo jeito. Gato, tinha 2 anos, eu me lembro até hoje, com 2 anos de idade, eu lembro da gente morando dentro da garagem, era todos os móveis. E depois eu morei com a minha avó numa casa, acho que do lado da padaria, que tem um portãozinho que vai no fundo, eu morei com a minha avó aqui um tempo também. Acho que era até por aqui. Por aqui. E depois eu fui para Osasco, aí eu voltei no final de 70. Então, por isso que a gente gosta. Tem uma laminha do Belval. Tem uma laminha do Belval no coisa. Você foi, aí, vamos lá, aqui você foi comerciante, você foi dono de bar, dono de restaurante, de padaria, como eu falei, como um belo filho de português, né? E essa experiência no comércio aqui te ajudou e complementou esse desejo da política? Pelo que eu percebi, eu já era político por natureza. No meu próprio comércio, eu sempre fui um bom comerciante, sempre tive bons comerciantes, porque eu tratava bem as pessoas. E o balcão, Júlio, eu tenho uma tese comigo. Todo jovem de 15 a 16 anos tinha que passar 3 meses num balcão. Te dá uma sabedoria de vida, mas que não tem faculdade que dê. Porque você vai lidar com todo mundo, principalmente balcão de padaria. Porque no balcão de bar são mais homens e jovens, mas na padaria não. Na padaria, eu atendia o sogro do fulano, que foi assassinado, atendia o prefeito, atendia o pingucinho, atendia os bandidos da vila. Então, se conhece a cidade, você conhece a classe social toda que vai na padaria, porque vai comprar pão, vai comprar sorvete, vai comprar cerveja, vai comprar cigarro. A padaria, então, um balcão de padaria ou de supermercado é uma boa escola de vida. Eu lembrei agora, você falou do Furlan, do sogro do Furlan, da padaria e tal. Cara, acho que o Belval é o bairro mais político de Barueri. Porque, Furlan saiu daqui, o Gil saiu daqui. As primeiras damas. Então, caramba, cara. O voto do Belval é complicado. Vou te contar. E acho que é o bairro também mais opositor que tem em Barueri. A vida toda. A vida toda, o histórico. É opositor, inclusive, com a gente que é política. Sim. Vou te contar um histórico. Você vai... eu falo disso, eu já lembro, sabe de quem? Do Dácio. Amigo de infância. Do Dação. Ele é gente boa, mas não entende nada de política. Dação, deixa o Dação. Olha esse corte para me passar para ele. Dação, fanfarrão, eu te amo, cara, mas fanfarrão, pô. Aí eu falei do Dácio, perdi o raciocínio. Não, a gente tava falando do Belval. Oposição. Tirando-se os eleitores. Vamos colocar, não temos voto distrital, é voto misturado, mas
Vamos falar que nós somos candidatos do Belval, o Jânio do Imperial, o Carlinhos do Açougue do Camargo. Sempre foi assim. Vamos na cabeça do povo. O Belval só reelegeu, tirando o Cleus de Oliveira e os evangélicos, que aí os evangélicos não podem dizer que são da igreja, só reelegeu um vereador, o Gatti. O Cavalcante teve um mandato, o Luizão teve um mandato, o Gabo, uma figura maravilhosa, só teve um mandato. É impressionante. Então, o eleitorado do Belval é um eleitorado duro, pesado. Eu lembro em 1976, então tinha um bar do meu pai, eu era criança e veio ajudar o papai aqui na Oscar Kesselring. E o Toninho Ruiz, que foi candidato a prefeito contra o Bittencourt, morava um pouco para frente. Aqui nessa rua, que era tudo Toninho Ruiz. E eu, Toninho Ruiz. Quando eu fui ver no Jornal do Oeste, do Nini, quem tinha ganho as eleições, ganhou um tal de Bittencourt que eu nunca tinha ouvido falar. E o Belval votou pesado na oposição, Toninho Ruiz. Então, e dali para frente, o próprio Furlan teve dificuldade, a votação dele sempre é um pouco menor aqui. Barbará, o maior bairro quando ele disputou contra o Gil no primeiro mandato foi o Belval. Então, o Belval é eleitorado. E eu sei o porquê, Júlio. Eu sei o porquê. Conta por quê. Eu sei o porquê. Eu vivi isso. Em 70 e 80, 60 eu não vivi, que eu não estava nem nascido ainda. Em 70 e 80 eu já era criança e já vivi. O Belval e o centro de Barueri se rivalizavam. Nós tínhamos o 10 de setembro aqui, que concorria com o Barueri Futebol Clube. Tínhamos o 10 de setembro de futebol, que concorria com o time de Barueri. A economia do Belval era pujante, e a de Barueri era pujante também, mas eram os bairros concorrentes. Então tinha essa disputa, tinha essa rivalidade. O tempo foi passando e a turma velha foi repassando isso para os mais jovens. Então, essa rivalidade diminuiu, porque depois do Camargo, Silveira, não, deslanchou. Nós temos uma limitação. A Castelo Branco limita aqui, a linha de trem limita ali e a divisa do Jandira também. Então, o Belval parou de crescer e a cidade desenvolveu. Mas essa mentalidade eleitoral ainda persiste na cabeça do belvalzense. O Gatti, e o Belval, quer dizer, tinha embalagens Jaguaré, a Plástica, o Dourado. A Capitólio era uma empresa que tinha aqui, por isso que tinha. Era o que dava esse orgulho do Jardim Belval. A maior empresa de Barueri ficava no Jardim Belval. Aí tinha o Campo do 10, você vê, tanto que a arena é feita aqui, então tem tudo isso aí, essa tradição do Jardim Belval. E a proximidade com o centro. Exatamente. Então, a Castelo Branco do lado. Castelo Branco. Então, sensacional. É sensacional. Você, desse seu tempo aí do bar, né, foi sempre desafiador, qualquer tipo de negócio, tanto naquela época como hoje, né? E o que dessa época te deixou mais saudade, Gatti? O tempo que eu era dono do bar. Eu tinha 20 anos, eu tinha meus amigos aqui do Belval. O meu bar era um bar normal, mas para a época era tipo se fosse, vamos falar hoje, esses bar de Playboy. Era um bar diferenciado, era um bar que tinha coisa diferente. Você já era chato desde aquela época já, hein? Eu era chato, eu era chato, nojentão. E a minha galera, os meus amigos de escola frequentavam, as meninas frequentavam o meu bar, a gente fazia ping-pong. Então, eu aproveitei um momento bom da minha vida e conheci... Você era galã? Nunca fui, sempre fui careca, sempre foi careca. Careca, com topetinho. Mas tinha uma boa conversa. Tinha carrão? Não, tinha um Gol. Tinha uma moto depois mas do Gol. Mas na época... Continua que depois, quando dei para a padaria, mudou um pouco. Agora você tem um hábito muito bacana e invejável. A cada 2 anos, você tira um período sabático na tua vida e você viaja ao mundo. Literalmente. Gatti, como surgiu essa sua filosofia de vida? Remete à pergunta anterior. Eu tinha um bar. Depois comprei a padaria. Eu trabalhei de domingo a domingo. Olha isso aqui, de domingo a domingo, 17 anos da minha vida. Padaria não fecha. Bar não fecha. De domingo a domingo. Aí eu entrei na política, aí tinha até uns períodos, final de ano, que eu conseguia viajar, mas era aquele, viajava com o telefone e não parava. Quando eu saí da política, eu resolvi me dar um presente. Eu vou dar uma volta no mundo. Eu tenho um ticket que custa 5 mil e poucos dólares, que te dá direito a dar uma volta no mundo. RTW, Round to World. Comprei esse ticket. E aí fiz todo um projeto e dei uma volta no mundo. Me apaixonei. Puto, nós estamos no paraíso. Deus nos deu o paraíso. Nós estamos aqui, nós vamos para outro, mas aqui já é um paraíso. Aqui já é. Então foi isso. De tanto trabalhar e não poder viajar, quando eu pude... Você foi a primeira vez, aí não parou mais. Aí viciei. 3 votos e meio. 3? Por 3 vezes você já fez? 3,5, porque uma vez eu fui daqui do Chile até a Noruega. Aí não deu para fazer a volta assim, aí eu voltei.
Entendi. Aí, mas você dá essa volta ao mundo. Essa volta ao mundo você faz o roteiro É. para dar. Tá. E quais foram os países e culturas que mais marcaram você? E qual foi a sua viagem mais transformadora? Vamos lá. Vou começar pela última pergunta. A mais transformadora foi a última. A última agora. Foi a última. Quais países que você visitou agora na última? Eu visitei. Eu vou ter que falar por cidades, porque eu lembro do roteiro que eu montei. Então, São Paulo, Nova York, Washington, Filadélfia, Nova York, Toronto, Ottawa, Vancouver, Honolulu, no Havaí, Havaí, Tóquio, Hiroshima, Kyoto, Tóquio de novo. Nossa, Coreia, tá com uma dorzinha aqui, eu não sei o que está acontecendo, aquela dorzinha aqui. É um ticket só. Seul, Taiwan. $5 mil. $5.500. Se você fizer muito zigue-zague, aumenta. Se você fizer, diminui. Mas mochileiro. Mochilinha nas costas e jovem. E bandeira de Barueri. Barueri do Brasil. Lula é um canalha. Pendurava e ele é um canalha. Aí, Júlio, depois você me pergunta um pouco para falar mal dele. Aí, então, eu estava em Seul. Eu fui para Taiwan, por quê? Eu conheci Hong Kong antes da China tomar conta. Tá. E uma hora ou outra, Taiwan vai perecer. A China vai invadir, vai tomar. E Taiwan, depois de Taiwan, Bangkok, fui para Tailândia. Aí, Tailândia, eu rodei a Tailândia inteira. Fiz a Tailândia, me apaixonei pela Tailândia, me apaixonei por uma tailandesa. Como eu sofro. Aí, depois da Tailândia... É por isso que foi a viagem mais transformadora, se apaixonou. Foi. A internet vai o mundo todo. Aí, Júlio, Addis Abeba, na Etiópia, África. A primeira vez que eu fui para a África, Egito, Cairo, as pirâmides. Sim. Atenas, lá onde eu fui beber, onde eu estudei Sócrates e Platão, fui onde eles estavam lá. Foi uma coisa legal, bacana. Hein? Para a gente que é sociólogo, historiador, é muito bom. Aí depois eu fui para Viena. Eu não sei por que para Viena. Viena não é uma coisa que... Eu acho que porque a minha nora ela é música, ela é música clássica, música lírica. Eu acho que eu passei por lá porque estava no caminho. E Londres, a capital do mundo cultural é Londres. Aí voltei para o Brasil. Essa foi a última viagem. Foi a transformadora. E por que foi a viagem transformadora? Eu fui só, dessa vez eu fui só. Já estava com experiência de viagem, que a primeira você vai... Fica meio tímido ainda. Não sabe direito. Portanto, é que a primeira eu fui para a Índia, eu fiquei com medo de sair para a rua. Porque a Índia é outro mundo. A Índia é outro mundo, não tem nada parecido no mundo igual a Índia. Pode até ter, mas daquele nível hard, talvez o Paquistão, talvez aqueles países vizinhos dela ali. Mas a Índia é uma coisa impressionante. Não, nem o Paquistão, porque a Índia é muito budista, é muito zen. Então, lá pode ser bagunçado, mas não tem aquela paz da Índia. Eu não saí do hotel, eu ia do hotel nos passeios e voltava de medo. E olha, eu sou de rua. Essa não. Você já estava acostumado, se soltou. Entrei em viela, entrei em quebrado, porque não tem perigo. É seguro. Olha só. As vielas nossas, que a gente morre de medo de até tomar um tiro e fato. Lá não, você pode entrar. Cortei cabelo, fiz amizade, comeu inglês ruim, e o povo feliz, o povo bom. Então, essa última foi a mais libertadora. Foi assim a que eu viajei em paz. E as culturas que mais te marcaram, que mais te chamaram a atenção? O país que deveria tomar conta do mundo, o mundo deveria ser um grande Japão. O Japão é perfeito. Nossa. O Japão é perfeito. O Japão é perfeito em tudo. Em organização, em limpeza, em civilidade, em educação. O Japão é perfeito. Eu rodei o Japão de fora a fora, trem-bala, tudo limpinho. Eu achei que quando eu saísse de Tóquio tem 40 milhões de habitantes, 2 São Paulo. E é um brinco, tudo funciona. O Japão deveria ser, o mundo deveria ser um grande Japão. O país mais bonito do mundo não é o Brasil. É triste falar, o Brasil é lindo, mas o país mais bonito do mundo é o Canadá. E o Canadá tem tudo que o Brasil tem e um pouco mais. Aquelas montanhas geladas, a aurora boreal, organização. No Canadá você vai... Eu fui nas cataratas do Niágara.
Você chega ali, você debruça aqui e vê aquela caída na sua frente, tudo funcionando, tudo organizado, não tem aquela muvuca que você vai no Cristo Redentor aqui, puta que eu pariu, você fica louco. É uma coisa linda, uma Bahia linda, mas você não consegue chegar, nego te... Vou fazer uma defesa aqui, pô, o Cataratas do Iguaçu também é organizado. Sim. Aquela Iguaçu é bom também, é mais ou menos parecido. É que o sul do Brasil é outra pegada, né? É que o sul do Brasil... Se fosse no Rio de Janeiro, as Cataratas do Iguaçu estavam fodidos, tem uma favela do lado. E em algum lugar em São Paulo também seria bagunçado. O sul é o sul, né? E a Tailândia, como eu falei para você, a Tailândia é um povo, não é tão organizadinho que nem o Japão, mas é tão seguro quanto o Japão, não é tão bonito, é bonito pela plástica, ele é linda pela plástica, mas não é tudo arrumadinho como é no Japão, mas é um povo como o brasileiro, sabe, Júlio? Povo feliz, povo que... eu não falo tailandês, os tailandeses não falam muito inglês, e a gente se comunica. Vai bem. E essas viagens, elas influenciaram alguma coisa na política ou na sociologia? E você conseguiu, de alguma forma, trazer experiências para Barueri dessas suas viagens? Olha que engraçado. Em duas oportunidades em Portugal, em Lisboa e em Sintra. Eu estou passeando, passei na Câmara, porque lá não tem prefeito, a Câmara é parlamentarismo. A Câmara Municipal é eleita e o presidente da Câmara cuida da cidade. Interessante, né? Um dia eu estou passando por ali, vi uma muvuca, encostei, português, eu entendi, era o presidente da Câmara, era tipo o prefeito de lá. Aí eu encostei num assessor, falei que eu era de Barueri, que tinha sido vereador já, a pessoa se interessou e me colocou em contato com o presidente da Câmara de Sintra, o prefeito de Sintra. Aí eu perguntei, ia tudo organizadinho, fiz uma pergunta para ele, como é que ele conseguir voto para ser prefeito. Ele me explicou que ele trabalha aqui, trabalha lá, faz isso, faz aquilo. Aí eu entrei na nossa seara, do Brasil, do jeitinho, aquela família que te ajuda com muito voto e pede um carguinho na prefeitura, aquela família que tem muito voto pede para dar um puxadinho aqui na calçada. Perguntei umas 2 vezes, ele não entendeu a pergunta. Aí eu entendi por que ele não tinha entendido a pergunta. Isso não existe lá. Não existe lá. Eu vou votar em você para você cuidar da cidade. E vou te cobrar para você cuidar da cidade. Exatamente. Não vou votar em você para você me dar um carguinho, para você me botar. Acho que existe o jogo também por trás. Mas, assim, é um jogo muito sofisticado. Não é igual aqui. Aqui no Brasil, você vai me dar o quê para votar em você? É assim, e em todos os níveis. Em todos os níveis. A gente tem isso aqui. Então, eu trouxe isso comigo. A cultura. E na Escócia, na Escócia não, na Suécia, em Estocolmo, aí, lógico, não teve comunicação. Mas eu frequentei também eu sou um turista estranho. Eu passo numa coisa de prefeitura, de câmara, de assembleia. Eu entro. Eu gosto disso. Você gosta, pô, é tua praia. Onde eu fui, que eu fiquei passeando na prefeitura de uma cidade, eu não lembro qual cidade, foi uma prefeitura grande, City Hall, que é em inglês, prefeitura. Eu entrei, onde foi? Daqui a pouco eu lembro. E fiquei passeando, tinha as histórias de como se formou a cidade, o primeiro prefeito, em inglês, né? Lógico, em inglês, tem na língua nativa e em inglês. Sim. E eu vou. Então eu frequento isso. Então, essa percepção de que nós estamos atrasados eleitoralmente, politicamente. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Ô, Gatti, eu estive no Chile o ano retrasado. O ano retrasado ou ano passado? Não, foi ano passado, estive no Chile. O Brasil é atrasado em relação ao Chile. Meu amigo do céu. Aqui, ó, é um país da América do Sul. Na Praça das Armas tem a prefeitura do Chile, eu acho que é o municipal. Eu fui também lá e conversei. Eu não cheguei lá porque estava tendo manifestação lá. Sempre tem. Fecharam lá, o pau estava comendo. Eu conversei com uma vereadora também do Chile. Aí no Portunhol, a Câmara vazia, a Câmara Municipal vazia. Aí eu perguntei, cadê o povo? A vereadora estava lá. Trabalhando, pô. Não é igual a nossa Câmara. Trabalhando. O Chile está mais adiantado que o Brasil. Cara, qual que é a sua visão de futuro de Barueri? Quais os principais desafios da cidade? Então, vamos fazer um link com a pergunta passada. Nós temos emprego demais aqui, bons empregos que pagam uma fortuna. E a nossa juventude não é preparada. São poucos meninos que têm igual o André, que tem essa habilidade. A nossa criançada, com as exceções honrosas, não está preocupado com o futuro, porque a gente dá uma qualidade de vida para eles razoável e eles se acomoda. Nós temos que começar a diminuir o assistencialismo, principalmente para quem não necessita do assistencialismo, e começar a colocar meritocracia, trocar.
ó, faça isso aqui bem feito, que você vai levar isso aqui. Eu penso comigo que um projeto para a Bruna, para o Fernando, no próximo mandato, ou para o Critério, talvez preparar para eles, é começar a criar a cultura do mérito na nossa molecada. Ó, a Barueri é rica, a Barueri pode te dar isso, mas você tem que ver a sua parte. Então, diminuir o assistencialismo e subir a meritocracia. É a visão que eu tenho para a Barueri. A visão do futuro. Se você me perguntasse qual a visão de futuro que você tem para Carapicuíba, eu te falo com... Carapicuíba vai ser... Olha que engraçado, nós éramos, nos anos 60, 70, cidade dormitório. Cidade dormitório. Viramos distrito de Carapicuíba. Agora, Carapicuíba vai virar uma cidade dormitório. E com razão, porque lá não tem como crescer, não tem polo industrial, e precisa, as pessoas... É muito caro morar em Alphaville, muito caro morar em Barueri. Carapicuíba vai virar, por opção, uma cidade dormitório. Por falta de opção. Por falta de opção, vai virar falta de opção. E se você pudesse resumir a sua contribuição para Barueri nesse período político que você teve como político, e até agora como sociólogo, você milita ainda na política, sim, você colabora nos bastidores. Em uma frase, qual seria? Uma frase para mim... Resumir a sua contribuição. Um menino apaixonado por Barueri, que soube retribuir tudo o que Barueri me deu. Um menino apaixonado por Barueri, que soube retribuir para a sua cidade tudo aquilo que ele me deu. Eu acho que resume bem. Tanto é que eu levo a bandeira, eu sou um maluco que leva a bandeira. Não, tem mais malucos que levam a bandeira da cidade. E com orgulho, eu faço isso com orgulho. E depois me retribuiu me dando 2 mandatos de vereador, eu fui eleito com a população, sim, me dando mandato, porque eu não comprei voto. A minha equipe fala, pô, o Gatti não paga uma conta de luz. Não pagava porque não era correto, não era aquilo que eu pensava. E aí me deu esse prazer. Eu sabe o orgulho que eu tenho de ter sido vereador de Barueri, de verdade. Então eu retribuí com amor. E você pretende algum dia voltar para a política? Vou te contar uma história esses dias, como eu falei, eu passando com a Bruna aqui no Belval. Você sabe que eu sou querido, ainda sou querido, pela turma antiga, pela minha postura, pela minha forma de agir. E pela molecada, a molecadinha que andava na minha caminhonete cantando, é para valer, é para algar. Moleques que eu não conheço, os moleques tudo de 20 e poucos anos, sim. 25 anos. Então, eu tenho muito carinho da população do Jardim Belval. Mas o futuro a Deus pertence. Que bom ouvir isso, que legal. Antes da gente ir para a parte final, vamos entrar aqui numa questão polêmica também, que a gente já está terminando. Brasil. Gatti, para onde vai o nosso país? Eu estou perguntando a sua percepção política como político, como cidadão e como sociólogo. Sim. Vou falar primeiro como sociólogo. O Brasil, há 20 anos, é comandado, com exceção dos 4 do Bolsonaro e 2 do Temer, há 20 anos é comandado, 25, quase há 20 anos, 19 anos, é comandado por um grupo que não tem o mínimo de amor pelo Brasil. São sanguessugas. Esse lulopetismo é a pior coisa que aconteceu nesse país. É similar ao peronismo na Argentina. Eles são ratos, eles vão roendo, são cupins, eles vão roendo. E tem um líder que é um canalha, Luiz Inácio Lula é um canalha, é o pior presidente que esse país já pôde produzir. Por quê? Ele foi eleito em 2002, Ju. Ele poderia ter feito esse Brasil virar uma Austrália, virar uma China, ou se não virasse uma China, muito próximo da China. O que ele preferiu fazer? Ele preferiu se mancomunar com um monte de gente que não prestava e manter o poder, ficar sugando o país. Eu lembro, olha só, eu tenho um arrependimento mortal de ter votado nesse sujeito em 2002. Eu, tucano, votei nele por quê? Aquela conversinha mole dele, ele não vale nada, é um canalha, mas ele é bom de conversa. Tanto é que ele está aí com chance de ter o 4º mandato. Esse cara, em 2003, quando ele assumiu, o mundo voando, ele xingou o Collor a vida toda, abraçou o Collor. Xingou o Sarney a vida toda, abraçou o Sarney. Xingou o Centrão a vida toda, comprou o Centrão. Se ele quisesse ser político de verdade, como ele discursa pelo mundo afora, ele faria o Brasil ser o que é, ser o que deveria ser. Não esse país miserável, com uma economia em frangalhos, era para a gente estar crescendo 6%, 7%, cresce 2%, ele bate no peito. Nojento. E o buraco, você lembra de 2014? Acho que você até ia alugar aqui, aquela crise vai vir de novo, nós vamos pagar de novo. Por quê? Eu acho que vai ser pior. Eu acho que vai ser pior também. Porque nós temos um eleitorado, como eu disse, que gosta
auxílio isso, bolsa aquilo. Só que esquece que é ele que paga, a inflação vai vir, a miséria vai vir, a tristeza vai vir. Eu concordo em gênero, número e grau que você falou, mas eu vou mencionar o nome de uma pessoa aqui, Sim. que, na minha humilde opinião, é pior do que ele. É pior do que ele. É pior do que ele, porque ele preparou o caminho para esse cara ganhar a eleição, inclusive traindo o Zé Serra em 2002 para ser Fernando Henrique Cardoso. Para mim, ele é o pior. Porque, assim, quando você vê o Lula, você vê o Boulos, você vê o Lindbergh, você vê o petista falando, você já sabe o que sai. Fernando Henrique é enganador, é socialista fabiano, que ele pavimentou a estrada para que o Lula pudesse chegar no poder. Ele traiu o Zé Serra, que tinha sido ministro da saúde, o melhor ministro da saúde que teve o Brasil até hoje. Inclusive, devemos ao Serra o projeto do genérico, cigarro, do genérico. Isso é. Então, assim, ele pavimentou. Então, para mim, pior do que esse sujeito que você falou, que eu me recuso a falar o nome dele, é o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é muito vaidoso. É muito vaidoso. Eu tive... É embusteiro, Gatti. É assim, ó, eu prefiro você que olha e fala assim, ó, o cara é canalha, é ruim, não sei o quê, do que o cara que... Olha, sabe como é que é? Cara, aquela vozinha dele, sociólogo. 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 Ele foi presidente da minha faculdade. Então... Mas eu concordo com você, porque o melhor presidente da República a gente nunca teve, vou repetir, o melhor presidente da República que esse país nunca teve, chama-se José Serra. Se o José Serra assume em 2003, era outra história. O mundo voando, ele ia fazer o que tinha que ser feito, sim, como o Mário Covas fez em São Paulo, o que tinha que ser feito, sim, e o Brasil seria outro. Aí pegou esse lixo de ser humano. Tá, e aí você falou... E descondenado pelo Supremo. Deixa eu te falar. E tudo isso como sociólogo. Eu não quero nem saber sua opinião como político e cidadão, porque... Eu sou uma espécie de Demetrio Magnoli, que é um sociólogo, um geógrafo, que fala dele na televisão, e ele fala com mais polidez, com mais consistência, mas ele fala a mesma coisa que eu falo, só que o Lula estragou esse país. Eu acho que é um conjunto de situações. Sim, mas ele é o líder, ele poderia falar, vamos para cá. Eu acho que o povo também colabora muito para... Mas o líder leva, por isso que a minha revolta com esse cidadão é enorme, porque eu quando eu ganhei minha primeira eleição, o meu comitê era aqui. Aqui era o Rio. Quando saiu as urnas que eu ganhei, eu saí do meu comitê, estava lotado de gente aqui. Se naquele momento eu falasse para o pessoal, vamos todo mundo entrar no Rio. Todo mundo ia entrar no Rio. O sim, líder leva o seu povo. O Lula levou a gente para esse buraco que a gente está aqui de novo. Ai. Vamos mudar de assunto. Vamos voltar para Barueri. Vamos voltar. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os baruerienses que estão nos assistindo nesse momento? Vou falar primeiro para os mais velhos e depois para os mais jovens. Vamos separar aqui para a minha gestão. Senhores e senhoras, usufruam de Barueri. Vivam essa cidade que hoje pode nos dar coisas maravilhosas. Balé, ginástica olímpica, esporte, voleibol, uma saúde de qualidade, com todas as dificuldades que a região impõe. Usufruam de Barueri. Vivam Barueri. Vamos no parque. Agora inauguramos o parque do Rubinho Furlan. Vai chamar Rubão, será? O Parque Rubinho Júnior, filho. Usufruam de Barueri. E para os jovens, venham para a política, moçada. Porque se vocês não vierem para a política, os políticos vão mandar em vocês. Então venham para equalizar. Os mais idosos, os mais vividos, usufruam da cidade. E os mais jovens, vivam a cidade que vai ser de vocês no futuro. Para o bem ou para o mal. Legal, Gatti. E vamos fazer um ping-pong aqui, rápido aqui. Um livro que mudou sua forma de pesquisar. Foi o meu balizador. Barbier. E-A-R-L Barbier. É um cientista político. Ele tem um livro chamado Métodos de Pesquisa de Survey. É o meu balizador. Eu comecei por ali e aí depois, saindo da academia, fui para a rua, mas é o livro que eu tenho. Está lá. Deu a diretriz. Bom, eu vou perguntar aqui porque está aqui, mas a gente já sabe. O bairro de Barueri que te emociona e por quê? O melhor bairro do mundo, Jardim Belval. E por quê? Porque Belval, o que é isso? Que é Oscar Kesselring, Avenida Oscar Kesselring. Eu já fui príncipezinho da Oscar Kesselring. Olha aí. Ó. Quando eu tinha o bar ali, esse meu jeito de conversar, de fazer amizade,
Então, a rua toda gostava de mim, a rua toda curtia. Eu era um jovem, tinha 20 anos, aquela energia, fazia festa. Então, a rua, o Sachsenring, a Capitólio, como eu falei, a Henrique Gustavo Sim, sim. a Capitólio, a rua, até hoje a gente velho fala, eu estava na Capitólio. É a Rua da Dona Ciosa, que eu caí de peito no chão, assim, chego em casa cheio de lama, entrou lama até no meu peito. Maria Cristina, do Belval. Maria Cristina, onde nos anos 80 era pesado lá, era bravo lá. E o Vila Nova, aqui do lado da padaria, onde a freguesia toda da padaria era praticamente ali. Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Eu tenho um erro que eu repeti, inclusive. Eu repeti 4 vezes. Casar. Você fez o certo, uma única vez. 37 anos com a mesma mulher. Eu tive 4 casamentos. 2 oficiais, com cartório, com tudo direito, e 2 de morar, de conviver junto, que hoje é uma mesma Você considera um erro? Foi erro? O erro foi separar. De casar, separar e casar de novo. Foi um erro. O erro foi a separação, não o casamento. O primeiro casamento, não. O primeiro casamento eu era jovenzinho, eu deveria ter aguentado. Segurada mais um pouco a onda. E se eu tivesse separado, como eu separei, não casar mais. Já que você foi eu errei. O erro que eu perpetuei. Uma frase que te guia no seu trabalho de campo. Uma frase? Eu não vou falar uma frase, vou falar o que eu faço. Vou falar do trabalho de político, de pesquisador político. Pegue a prancheta e vá ao campo. A frase, você está dando tem que ir. Tem que ir. É o olho ali, é o olho do dono que engorda o boi. É a prancheta do sociólogo que faz a pesquisa. Que faz a pesquisa. E um conselho para os jovens que querem ingressar na política. Leiam. Essa é boa. Primeiro, venham para a política. Alguns têm habilidade para ser candidato, né, Júlio? A gente sabe disso. Alguns têm habilidade. Outros não têm habilidade para ser candidatos, mas podem ser bons apoiadores, bom backstage, bom de apoio, de estrutura, de tecnologia, mas vivam a política. Eleiam George Orwell, A Revolução dos Bichos. Leiam, que vocês vão conhecer como funciona a política. Leiam. Essa daí também eu recomendo, porque eu li umas 3 vezes. Releia. É sensacional. Ô, Gatti, acabou. Show de bola. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, André. Obrigado, Andréia. Usa aquela câmera ali para mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo. Quero agradecer primeiro a Andréia Gomes, aqui, a irmã do Carlão da Padaria, aqui por deixar a gente fazer a entrevista aqui. Você pela entrevista, pela entrevista realmente pensada, coisas que eu nem lembrava, você puxou, parabéns. O André que ajudou a gente aqui. E aos meus amigos, as pessoas que gostam, às vezes eu me empolgo e falo um pouco demais, mas não vou mudar. Estou com 60 anos, vou continuar sendo esse cara. Tá certo. Obrigado, Júlio. E você que nos assistiu até agora, não esqueça aí, passou a mensagem aí, o vídeo todo, para você curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever. Mas eu repito aqui, ajuda a gente no nosso canal. Muito obrigado por estar até aqui com a gente. Questão de ordem, volta na próxima semana um novo programa, uma nova entrevista. Que Deus nos abençoe. Até mais. Grande abraço. Tchau.